Galera, aqui quem fala é a Prof. Monique e hoje nós vamos estar falando a respeito das mudanças do antigo regime. Primeiro de tudo, vamos refletir um pouquinho a respeito dessa expressão, antigo regime. Trata-se de uma organização dentro do contexto da Idade Moderna. A Europa vivia um período de governo absolutista, de uma economia mercantilista, estavam organizados em torno de uma sociedade estamental e tinham ali uma certa influência com relação à Igreja Católica. Então vamos recapitular. Um governo absolutista é aquele que o rei exerce poderes ilimitados. Uma economia mercantilista é aquela que o rei exerce influência sobre a economia. Lembra da palavrinha? Intervencionismo do Estado na economia. A sociedade estamental é aquela que o indivíduo não tem possibilidade de ascensão social. Eles estavam organizados em 3 estamentos: aqueles que rezavam, ou seja, o clero, os que guerreavam, os nobres, e, por último, nós tínhamos ali o terceiro estado, o mais heterogêneo de todos, porque ali nós tínhamos burgueses, nós tínhamos artesãos, nós tínhamos camponeses, operários, enfim. Dentro desse período, alguns países apresentaram formas de governo bastante semelhantes, que é o que nós chamamos de absolutismo. Mas a Inglaterra apresentou uma forma de governo um pouco diferente dos demais países absolutistas. Como assim? Enquanto os demais países viviam o absolutismo pleno, onde o rei exercia poderes ilimitados, na Inglaterra foi criado um documento chamado de Magna Carta. A partir desse documento, os poderes do rei seriam limitados pelo parlamento. Galerinha, vamos lembrar em que contexto que surge então a Magna Carta. Lembra do rei João Sem Terra? Aquele que se envolveu em vários conflitos, perdeu, foi humilhado. É nesse contexto. A nobreza inglesa, prejudicada pelas derrotas do rei, se articulou e formou então aquilo que nós chamamos de Câmara dos Nobres. E é a partir desse momento que eles se uniram à Câmara dos Comuns, formado pela burguesia, e criaram então esse documento chamado de Magna Carta. A partir dali, o rei inglês não poderia criar uma lei, criar ou aumentar um imposto, declarar guerra, se ele não tivesse o aval, ou seja, se ele não tivesse o apoio do parlamento. Mas nós vimos que mesmo existindo esse documento, existiram reis absolutistas. Lembrem-se da dinastia Tudor, do rei Henrique VIII, da rainha Elizabeth I. Ambos foram reis absolutistas. Ambos concentraram amplos poderes. Mas por terem elaborado uma política econômica que possibilitou o desenvolvimento da economia inglesa, eles não sofreram retaliação, ou seja, eles não sofreram a oposição do parlamento inglês. Porém, após a morte da rainha Elizabeth, começa uma nova dinastia na Inglaterra, e é a chamada dinastia Stuart. Quando nós falamos da dinastia Stuart, ela começa em 1603 e foi até 1714. Nós vamos lembrar primeiro do Jaime I e depois de Carlos I. Ambos foram reis absolutistas. Porém, ao contrário de seus antecessores, tiveram um relacionamento bastante conturbado com o parlamento. O primeiro rei da dinastia, o Jaime I, ele tinha ali uma certa intolerância religiosa pela população inglesa que não era anglicana. Ele passa a perseguir de maneira bastante intensa puritanos, católicos, presbíteros. E dentro desse
nesse contexto de perseguição religiosa, ele começa a passar por cima do parlamento, impondo a criação de novos impostos. O seu sucessor, Carlos I, manteve a mesma linha absolutista do seu pai. Porém, o relacionamento dele com o parlamento foi ainda pior. Os constantes embates foram gerando um clima de insatisfação social muito grande. A imagem do rei foi ficando cada vez mais desgastada. Tentando amenizar então a situação de rivalidade entre rei e parlamento, foi criado um segundo documento, a Petição de Direitos. É como se fosse um documento que iria complementar a Magna Carta. Em poucas palavras, relembrar o rei o que a Magna Carta tinha imposto, ou seja, o rei não poderia criar lei, o rei não poderia criar ou aumentar impostos se ele não tivesse o aval, se ele não tivesse a permissão do parlamento. O Carlos I ele até assinou esse documento. Ele se compromete a respeitar a Magna Carta, ele se compromete a respeitar o parlamento. Entretanto, a situação não foi bem assim. Em 1640, o parlamento inglês acabou declarando guerra ao rei. Isso mesmo, justamente porque o rei decretou a prisão de alguns parlamentares que eram contra a criação de novos impostos. Então, é nesse contexto que começa um movimento revolucionário que nós vamos chamar de Revolução Inglesa. Galera, lembre-se que todas as vezes que nós utilizamos a palavra revolução, nós estamos falando de um conjunto de transformações, tanto de ordem política como também de ordem econômica. E a Revolução Inglesa, ela vai representar para a história a primeira revolução burguesa. Lembre-se que os burgueses eram aqueles que estavam no terceiro estado, tinham um grande poder econômico, porém não tinham participação política. Quando nós falamos então sobre a Revolução Inglesa, nós estamos falando de um período de muitas mudanças. E por termos bastante modificações, a Revolução Inglesa ela vai ser dividida em 4 fases. Nós temos então a Revolução Puritana, primeira fase, a República de Cromwell, segunda fase, a Restauração Monárquica, terceira fase, e a Revolução Gloriosa, quarta e última fase. A primeira fase, que nós chamamos de Revolução Puritana, compreende o período em que a Inglaterra viveu uma grande guerra civil. É muito importante lembrar que a origem dessa guerra civil consiste no desentendimento entre rei e parlamento. Aqueles que estavam ao lado do rei vão ser chamados então de cavaleiros, e aqueles que vão estar apoiando o parlamento vão ser chamados de cabeças redondas. Galera, o parlamento declarou guerra ao rei por se posicionar contra a criação de novos impostos. Esses impostos tinham como objetivo levantar recursos financeiros para intervir em assuntos religiosos dentro da Escócia. Então, o parlamento, bastante irritado com a conduta do rei, declarou guerra. É o que nós chamamos de guerra civil ou revolução puritana. De um lado, nós temos aqueles que apoiavam o rei, o chamado exército dos cavaleiros, e do outro lado nós temos o exército do parlamento, chamado de cabeças redondas. Dentro deste contexto, nós precisamos lembrar de um cara muito importante, que foi o Oliver Cromwell.
Antes do Oliver Cromwell, o exército do parlamento, ele não tinha unidade, ele não tinha vontade, ele não tinha união. Quando Oliver Cromwell assumiu, portanto, o comando do exército do parlamento, ele introduziu o conceito de meritocracia. Prof, o que vem a ser meritocracia? Antes, os postos oficiais do exército inglês eram ocupados por filhos de nobres. E a partir do momento em que o Oliver Cromwell implantou esse novo critério que nós chamamos de meritocracia, os soldados que se destacavam pelo seu empenho, pela sua bravura, pelo seu esforço, passaram então a receber novos cargos. Isso trouxe uma grande participação do povo no exército contra o rei. Isso fortaleceu o parlamento a ponto de dar a eles a vitória. Quando o rei foi derrotado, ele foi acusado pelo crime de traição. Ele foi encaminhado para julgamento e ele foi condenado à decapitação. Se nós observarmos essa imagem, ela vai retratar justamente a execução do rei Carlos I. Galera, é muito importante que vocês se lembrem que a Europa inteira acreditava que o rei era um ser divino, que o rei era um enviado de Deus. E quando o rei Carlos I ele foi decapitado em praça pública, muitos acreditavam que seria o fim do mundo, que seria um apocalipse, pois o representante de Deus estava sendo executado em praça pública. Bom, se não aconteceu nada, se não mudou nada, a execução do rei Carlos I colocou em xeque a teoria do direito divino. Quer dizer que aqueles reis europeus que pautavam o seu absolutismo, ou seja, o seu autoritarismo, utilizando-se da teoria do direito divino, não poderiam mais utilizar essa mesma desculpa. Se liga nessa, galera. Revolução puritana. Quem eram os puritanos? Os puritanos eram os burgueses. Isso quer dizer que a Revolução Puritana foi a primeira grande revolução burguesa. Por hoje é só. Na próxima aula nós iremos abordar então as demais fases da Revolução Inglesa.